tarde, boa noite, a hora que for ver a gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Fábio, né? Fábio Campos, trabalho na Valitec já há uns 4 anos mais ou menos, antes no fundo Neuron, né, junto com a Eurofarma, muito carinho ali pelo Murilo, pela Erika que estavam aqui. E já há 3 anos no Assolab Ventures, né, o fundo da ArcelorMittal, capital da ArcelorMittal. Mas sem mais delongas, vamos passar para os nossos entrevistados aqui, que são mais interessantes. Se você puder falar um pouquinho, um minutinho sobre você, depois a gente entra nas perguntas, Gui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Arruda. Eu sou o CEO, um dos fundadores da Vertal. A Vertal, ela é acho que a gente tem soluções, né, que ajudam as empresas a fazerem gestão de resíduos. E aí, dentro de soluções, a gente traz tanto plataforma digital, alguns serviços, mas com o objetivo de garantir que os nossos clientes vão estar em compliance com a legislação, começar a medir indicadores ESG, né, relacionados a gestões de resíduos e conseguir melhorar essa performance ESG dos nossos clientes. Acho que é isso. Perfeito. Conrado, dá pra falar um pouquinho também de você, da sua atuação na ArcelorMittal? Bom, um prazer estar aqui. Eu sou o Conrado, eu sou responsável pelo Assolab Ventures, que é o fundo de investimentos da ArcelorMittal aqui no Brasil. O Assolab é o primeiro laboratório de inovação de uma empresa siderúrgica do mundo, né? Então a gente tem muito orgulho disso, né? De estar liderando a pauta de inovação no setor siderúrgico e mais especificamente aqui também, né? Com o nosso programa de CVC, com o Assolab Ventures. Perfeito, Conrado. E a gente vai entrar mais no detalhe aí do Assolab, a gente sabe que tem bastante coisa legal que a ArcelorMittal faz há bastante tempo, né, nessa área de inovação. Mas eu vou começar aqui com você, Guilherme, que é uma pergunta um pouco provocativa aí, né? Vamos ver se você vai gostar ou vai me com raiva de mim depois. Mas, bom, vocês, né, a Vertal trabalham muito com a questão de gestão de resíduos, né? E a gente sabe que em muitas empresas isso é visto como uma atividade até um pouco operacional, né? Uma ação meio, ah, não chega num nível estratégico. Por outro lado, a gente vê, né, e eu tô já um pouco por dentro dessa história, que com os clientes da Vertal é diferente, né? Os clientes da Vertal já enxergam um papel mais estratégico dessa gestão de resíduos e a Vertal tem ajudado eles de alguma forma a chegar, né, a transformar esse tema muitas vezes mais operacional, feito mais à mão, planilhas ali, numa questão mais estratégica que permeia a cadeia como um todo. Eu queria que você entrasse um pouquinho nisso, assim, como que a Vertal ajuda, né, tem ajudado esses clientes a enxergar a gestão de resíduos de uma forma mais estratégica e a fazer isso de forma diferente? Não, legal, Fábio. Boa pergunta e ela realmente é bem provocativa. Eu acho que, para contextualizar, eu até queria começar falando que o cenário de gestão de resíduos no Brasil hoje, ele ainda ele é recente, vamos falar assim, né? A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, então, falando de legislação é recente, a gente tem as principais legislações começaram a controlar melhor a parte de transporte de resíduos, controle, vindo agora em 2020 para cá, então é tudo muito recente, e eu gosto de trazer esse número, né? Assim, ainda 40% dos resíduos são destinados de forma incorreta no Brasil, então a gente está falando realmente de um cenário que o operacional ainda é um problema aqui dentro do Brasil. Assim, tem um levantamento das empresas que a gente prospecta, 87% das empresas que a gente prospecta ou tem uma gestão de resíduos muito básica, né, ou não, às vezes não sabe falar indicadores básicos, quantos resíduos foi gerado no ano anterior. Né? Então, a gente tem um desafio grande que é como ajudar as empresas que estão nesse cenário muito básico, né, a primeiro operacionalizar, ter um processo de gestão de resíduos, criar indicadores e, ao mesmo tempo, empresas que estão já, que a gente chama de um cenário mais avançado, que é onde a gente está começando a falar de estratégia, né? Que acho que é um caso da Arcelor, por exemplo, né? Que a nossa discussão com a Arcelor está muito ligada, que acho que vem um pouco com o que o pessoal da DIP falou, de mensurar o impacto. Então, acho que talvez o grande diferencial que a gente traz no processo de gestão de resíduos é olhar para o impacto. E a gente está falando não só de emissões, mas no caso, porcentagem de resíduos, índice de reciclagem, porcentagem de resíduos que vai para o aterro, criar metas para esses indicadores, acompanhar e como criar ações concretas de melhoria nesse processo. Então, falando das empresas que já estão no nível de maturidade para a gente criar metas, pensar em ações, ser mais estratégico, é assim que a gente faz. Primeiro é trazer os dados, porque o Brasil hoje tem muito pouco dado relacionado à gestão de resíduos. Né? Assim,
Então, é trazer o dado, colocar na mesa e a gente pensar junto em ações para melhorar o processo. Mas é isso, assim, são desafios. Dentro da Vertal, a gente tem nível de empresas muito um processo mais básico, onde a gente ajuda a implementar a gestão de resíduos, e outras onde a gente está falando mais de estratégia, que é onde a gente quer chegar, né? Acho que o nosso propósito está muito mais ligado em que a gente chama de elevar o nível de gestão de resíduos, a maturidade de gestão de resíduos das empresas, do que simplesmente fazer o operacional. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa também ajudar no operacional. Não, perfeito, todo um caminho, né, Guilherme? Não dá para sair correndo antes de engatinhar e andar, né? Acho que é um pouco por aí, né? Perfeito. Conrado, mudar um pouquinho de assunto para entender um pouco a interação entre inovação e ESG na ArcelorMittal, né? A gente sabe que a ArcelorMittal ela tem um programa de inovação muito antigo, né? Eu estou vivendo isso há bastante tempo, mas também não sabia. Queria que você falasse um pouquinho da sua lab. Por outro lado, vocês têm, até com uma siderúrgica, metas bem agressivas de sustentabilidade, de ser carbono neutro, né? Que não é nada simples de fazer, né? Como que uma coisa tem alimentado a outra, se é que tem, né? Como é que essa questão de inovar, inovação aberta, fazer um programa como a Solab, depois um fundo como a Solab Ventures, acaba ajudando, se é que tem ajudado, né, nesses desafios de descarbonização, sustentabilidade da ArcelorMittal? Não, ótima pergunta, assim, a gente entende que as duas estratégias estão super relacionadas, né, inovação e ESG. Então, no nosso lab, a gente tem algumas frentes de atuação, como você me citou, tanto inovação aberta, novos negócios, e tem também a parte de CVC, né, e todas elas estão super antenadas, né, a essa parte. Na Esselora, a mesma diretoria que cuida de inovação é a diretoria também que cuida de ESG, né. Falando mais especificamente do fundo, né, de investimentos, que eu acho que é a pauta aqui de hoje, a gente consegue contribuir com essa questão na Esselor, primeiro de uma maneira mais óbvia, mais intuitiva, que é investindo em empresas que nos tragam esse tipo de solução, como a Vertal, por exemplo. Mas a gente também consegue usar da nossa influência de como promover essa chama, né, do ESG, essa faísca, né, lançar essa faísca de ESG nas startups com as quais a gente interage. Então, desde o primeiro momento, e aí, Fábio, você vai saber melhor que eu, porque esse é o time que ajuda a gente, né? Desde o primeiro momento de prospecção ali da startup, a gente já mapeia se a solução dela tem alguma interface com um ODS, né? Isso dá para a gente um banco de dados mais robusto da startup que a gente interage, mas mais que isso, já passa uma mensagem para a startup seguinte: olha, se você for continuar com a gente, esse é um assunto que vai surgir, né? E aí, quando a gente continua nas próximas etapas do nosso funil, né, seleção e aprofundamento da análise, outros KPIs também são investigados, né, para ver como que a startup lida com esse tema, se eles são displicentes com relação a ESG, ou então se esse é um assunto latente. Aí a gente vai para a decisão do investimento. Infelizmente, hoje a gente não consegue ter metas ainda, assim, de maturidade na pauta ESG ser um critério de avaliação para a gente, porque a gente entende que as startups ainda, né, a gente investe em seed e série A, então elas estão no início da jornada, né, a gente não pode ser muito agressivo com relação a isso. E depois do investimento consolidado, a gente também está, nesse momento, nós estamos estudando como chegar no meio termo, né, como que a gente provocar essa pauta na startup sem tirar o foco dela, que elas estão precisando escalar a solução, né? A gente sabe que a gente não pode influenciar para ter uma meta, por exemplo, na Arcelor a gente tem uma meta que 30% das cadeiras gerenciais têm que ser ocupadas por mulheres. A gente não pode chegar e tentar replicar uma meta dessa com uma startup, né? Assim, são momentos diferentes, a gente precisa pensar no que é factível para a startup. Então, a gente está nesse momento agora. Não, perfeito, Conrado. E assim, né, pode parecer que, desde o começo, a Soma Vivendo a gente já coloca aqui, junto com a Valitec, esses critérios. Não, tá, gente, são coisas que a gente tem aprendido, aumentado, né, ampliado, né? Então, começou com uma verificação de ODS, agora a gente já tem questionários em algumas etapas e tal, mas sempre nesse modelo de ajudar as empresas a chegarem lá e mostrar que a gente é preocupado com isso para que eles também sejam, né? Não que seja uma coisa de, você não tem tantos por cento da sua, né, do seu C-level, mulher ou negro, tá fora, né? Não é nesse sentido, mas sim para a gente ir construído junto, né? Perfeito.
Só complementando, Fábio, não sei se ficou claro, a gente é uma jornada que, como você mesmo disse, não é desde o começo do Assolab Ventures. A gente tem conversado mais recentemente com relação a isso, e a gente tem nós estamos no meio da caminhada ainda, né? A gente tem muita trajetória pela frente, né, para chegar lá. Isso aí, perfeito. Bom, eu vou roubar um pouquinho aqui a minha última pergunta da pergunta da plateia, que eu achei muito interessante, né? Vocês, ArcelorMittal e Vertal, já tinham uma relação antes do investimento, né? Uma relação como cliente-fornecedor, né? E isso foi, em algum momento, né? A gente nesse desafio de investir em startups que agreguem valor aí do ponto de vista estratégico, viu que essa parceria poderia ser muito mais forte, né? Por outro lado, em grande parte, a ArcelorMittal usa já os serviços da Vertal, né, de forma bem ampla. Eu queria entender um pouquinho, e acho que seria legal para o público todo saber um pouquinho do que vem pela frente, né? Então, ok, cliente fornecedor, isso já aconteceu. Agora, quais são os próximos passos? Como que vocês enxergam que, né, a ArcelorMittal enxerga que a Vertal pode continuar ajudando nesse desafio aí estratégico de descarbonização, de gestão de resíduos? E do lado da Vertal, o que que vocês veem, né, como um grande trunfo aí, como grandes ativos mesmo que vocês podem extrair dessa relação com a ArcelorMittal? Começo por aqui, Conrado. Okay. Bom, eu acho que do nosso lado, realmente, né, acho que a Arcelor é cliente nosso desde 2021, né? Então, a gente começou com Tubarão, né? Foi a primeira unidade, depois a gente foi expandindo e hoje acho que não sai um caminhão aí de resíduos da Arcelor sem passar pela nossa plataforma, né? Só para vocês terem uma ideia, são quase 1.000 caminhões por dia que saem da Arcelor aí de resíduos. Mas acho que para Vertal, acho que a grande provocação é quando a gente fala do escopo 3, né, de mensurar toda a cadeia, né, de valor da Arcelor, né, dentro do processo aí de gestão de resíduos, e emissões, indicadores de SD. Acho que a gente vislumbrou uma possibilidade de realmente conseguir, primeiro fazer isso com um case, né, de mapear toda a cadeia, que hoje os nossos principais cases, a gente faz esse mapeamento dentro da própria empresa, né, e a gente não consegue entrar em toda a cadeia, e criar esse case para depois ir para os próximos, né, assim, acho que a forma da gente conseguir chegar, né, como né, o pessoal falou, em todas as empresas terem essa noção, eu acho que nada melhor do que começar com a rede gigante aí da cadeia do Arcelor, né, para ser esse primeiro case. Então, acho que, pelo menos para a Vertal, foi isso, assim, de conseguir um parceiro que a gente consiga conversar de forma aberta, botar, né, os players na mesa, os parceiros, fornecedores e clientes, para chegar nessa cadeia inteira e não simplesmente, eu concordo, né, foi falado isso no painel anterior, a relação comercial não permite esse nível de profundidade. Então, para a gente foi com esse objetivo, assim, né? Tem várias sinergias, a gente está pensando em produtos novos também, né? Tem muita coisa legal, mas o principal que brilhou os olhos foi essa questão de conseguir mapear toda a cadeia e de criar um case para que a gente consiga chegar em todas as empresas do Brasil, algo nessa linha. Não, pelo lado da Arcelor, sim, né? A primeira relação com a Vertal foi a Vertal sendo fornecedora, muito bem avaliada, inclusive, né? E isso acabou chamando a atenção nossa. A gente usa a plataforma deles desde 2021. Assim, além da gente ver essa sinergia mais clara, né, nesse primeiro momento de cliente-fornecedor, como eles resolveram um problema para a gente, garantindo o cumprimento à legislação e também a compliance interna nossa, né, nessa questão de destinação de resíduos e na gestão também, né, dos resíduos nossos. Por nós sermos uma siderúrgica, a gente gera resíduo durante o processo produtivo, né, e a gente precisa destinar eles, mas também grande parte dos nossos insumos é considerado resíduo por outras indústrias, né? Tem planta nossa que funciona com 70% com sucata, né? O mix metálico de 70% de sucata. Então, o que para uns é lixo, né? Para outros é dinheiro. Para a gente dá muito valor para a sucata. E na nossa estratégia de descarbonização, porque hoje a gente tem uma meta mundial de emitir 25% menos de carbono até 2030 e em 2050 ser carbono neutro, né?
Para a gente chegar lá, a gente já tem mapeado um plano com ações de longo prazo, né? A gente não consegue mudar uma chavinha de uma hora para outra e mudar todo o processo siderúrgico, mas algumas ações de longo prazo, e uma delas é apostar mais na utilização de produção de aço utilizando sucata, ao invés de começar com indústria, com usina integrada desde o minério de ferro, né? Então, a Vertal se conecta com essa estratégia nossa, porque ela, tendo clientes que precisam destinar essa sucata, por que não destinar para a gente, né? Para a Essilor? A gente vai precisar cada vez mais de sucata e a Vertal pode ser uma indicação de fontes, né? Fontes novas para a gente. Enfim, além do que o Gui já falou, de ter toda a cadeia de valor, uma garantia de toda a cadeia de valor também em compliance com as nossas normas. Perfeito, Conrado. Ou seja, juntando o que vocês falaram aqui, bastante coisa de utilização na cadeia, né? Então não é uma coisa só do cliente, e também desenvolvimento conjunto, né? De soluções. Muito, muito legal. Pessoal, alguma pergunta da plateia? Se não, eu tenho uma no meu bolso aqui que eu posso dar também. Legal. Bom, a gente falou bastante, né? Eu vou encerrar depois dessa pergunta, mas. Tem uma ali? Tá. Vamos lá, Paulo. Eu sou curioso. Vocês estão parece num estágio de tempo assim na relação, vocês, Vertal, com o mercado do que nós e lidar com empresas grandes assim, a gente sabe que não é tarefa fácil. O próprio rapaz da Ocean falou, né? Eu queria que você me desse, não sei se perguntar assim, dois exemplos assim de o que não fazer quando você está numa relação assim que parece ser assimétrica. Eu não acho que ela é assimétrica. É toda a forma como a gente olha. Porque, como eu falei aqui mais cedo, o primeiro cliente que nós tivemos, que emitiu nota fiscal mesmo, assim. A gente teve um investidor antes que ele falou assim: eu quero que você me dê 3 coisas. A primeira tal, a segunda tal, e a terceira uma nota fiscal. E ele falou: o dinheiro está lá na conta, é só pegar. E a gente emitiu nota fiscal. Então, assim, eu ainda acho que é um enorme aprendizado para as startups saber lidar com essas coisas, que elas parecem ser desafiadoras num lado ruim, mas eu não acho, elas que são desafiadoras num lado bom, e elas não são assimétricas. Baseado na experiência de vocês, talvez com o próprio Arcelor, assim, o que se diz assim, isso aqui não, ou isso aqui sim, isso aqui sim? Eu vou levar para casa e como colinha, tá? Legal a pergunta, e quem sou eu para dizer sim ou não, né? Mas eu acho que na nossa experiência, e talvez você viva isso também, Paulo, a gente lidar com enterprise, com grandes empresas, a gente trabalha, resíduo também acho que tem essa característica, a gente trabalha com grandes empresas, diferentes processos, diferentes ramos, segmentos, né? Eu acho que o desafio é conter um pouco a questão da customização, assim, né? Acho que cada empresa que entra, ela quer muito do jeito que ela está acostumada a fazer, né? Nós nos colocamos como uma referência, olha, nós somos a referência em processo de gestão de resíduos, então vocês vão ter que mudar o seu processo. Eu acho que isso para mim é um grande desafio. Eu estava brincando mais cedo com o SAP, né? O SAP acho que ele conseguiu fazer isso. Hoje, uma empresa implementa um SAP, ela muda o processo dela para se adequar à ferramenta que existe. Então, acho que para a gente, pelo menos para a Vertal, esse é um dos grandes desafios. É como conseguir mostrar para essas grandes empresas que o know-how que a gente tem adquirido de processo, de indicadores, de gestão, faz mais sentido mudar o processo delas do que tentar fazer a gente customizar para cada caso. Assim, acho que no início a gente customizou bastante, né? Acho que a gente tem cada vez mais conseguido nos colocar como essa referência no processo, mas talvez é um dos assuntos mais desafiadores que a gente tem como essa relação startup e enterprise, né? Se manter as nossas melhores práticas, se manter fiel ao que a gente acredita e não sucumbir a essa pressão que existe e que eu entendo também, né, do lado do cliente, até porque a gente
para conseguir medir o impacto, a gente entra muito na operação, no dia a dia. Igual eu falei, não sai caminhão da Celor hoje sem passar pela plataforma. Então, tem um impacto no dia a dia do processo dessas empresas também que a gente precisa levar em conta. Mas não sei se é sim ou não, mas eu acho que é tentar ao máximo ficar fiel ao que a gente acredita que são as melhores práticas e não customizar tanto, que a gente tem um leque maior, a gente vê, né, diferentes casos e a gente consegue dar sugestões melhores, que às vezes a empresa que está ali focada só no caso dela. Não, perfeito. E a gente sabe que esse é sempre um grande desafio. Eu vou passar a bola para você, Conrado, porque eu sei que você, seja no fundo ou até, né, de uma forma mais ampla nessa relação da Arcelor com, né, ArcelorMittal com startups, esse é um desafio também, né? Acho que tem toda uma mentalidade, né, diferente entre, né, corporação e startups. Como que vocês ajudam, assim, a azeitar esse relacionamento e o que que você fica de olho ou dá de dica para o pessoal que às vezes é de uma área de negócio que não fez isso ainda, está começando essa interação agora? Qual que é sua ajuda aí, o seu argumento para eles? Fabio, não sei se vou ter uma resposta mágica, não, porque eu acho que esse é o maior desafio de CVC, né? A gente está dentro de uma corporação grande que tem uma governança muito estruturada, e estruturada é uma palavra bonitinha para falar de travada, né? Todos os processos muito travados, e aí, de outro lado, a gente tem que lidar com startup que está num ecossistema de inovação, que, enfim, né? As coisas acontecem de forma muito mais dinâmica. Então, como que a gente faz essa interação? Como que a gente não não vai com um olhar para a startup querendo engessá-la de forma a tornar ela uma mini Arcelor, né? E, se a gente fizer isso, a gente acaba com todo o potencial de geração de ganho que aquela startup pode dar, não só para ela, mas também para a gente, né? Então, esse é um desafio muito grande, diário nosso, mas o que a gente faz é fazer um trabalho de catequização mesmo, vou usar esse termo, da alta direção, né? Porque a gente acha que quando vem o negócio de cima para baixo, fica mais fácil a gente disseminar esse conceito na empresa toda. Então, a gente tem um trabalho diário de convencimento de como funciona uma startup, de como são os processos e como que isso pode dar ganho, como que um CVC às vezes não dá ganho a curto prazo, né? Mas o ganho vai vir a longo prazo, né? E também uma outra característica, normalmente o que dá errado no CVC, ele dá mais rápido do que o que dá certo, né? Então, como conter a ansiedade da autodireção nessa questão, enfim, por enquanto está dando certo na Escelor, por enquanto a gente está conseguindo, mas é um desafio que assim, não é fácil lidar, são dois mundos diferentes que o CVC acaba tendo que conciliar.